Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 12 do curso de MySQL. E nessa aula aqui nós vamos aprender sobre a opção Format e também o Concat. Bom, o Format ele serve para você pegar um número e deixar ele um pouco mais amigável. Por padrão, o formato americano ele vai trazer para a gente a separação do milhar como vírgula e de decimal como ponto. A gente já viu que em números ele já traz essa separação aqui como ponto. Mas no português, aqui no Brasil, nós fazemos ao contrário. A separação aqui ele é por vírgula do decimal e a do milhar sim é por ponto. Tá? Se a gente quer trazer essa configuração, nós podemos utilizar trazendo aqui com o format. Mas também você pode deixar no formato padrão, né? Mas ele separando ali a casa do milhar com a vírgula. Para você trazer isso, você utiliza a opção format, tá? A função format. Como que você faz? Você vai colocar format, encapsular isso aqui numa vírgula, né? Vírgula não, desculpa, em parênteses, o número que você quer, a quantidade de casas decimais e a localidade, tá? Se você quer deixar o padrão americano aqui mesmo, você não precisa colocar essa localidade. Então você pode deixar apenas format, número e quantidade de casas decimais, igual a gente faz com o round. Mas o round, ele vai trazer ainda no formato de número. Aqui ele vai trazer um formato de texto e ele separa o milhar também. Se você colocar aqui no locate o D minúsculo, underline D maiúsculo, ele vai trazer aqui no formato aqui nosso aqui, tá? Do Brasil. Um exemplo aqui é isso daqui, ó. Então nós temos um número aqui e ele vai trazer responder isso daqui no formato mais amistoso aqui para a gente ler, tá? Lembrando que isso vai ser um texto e não vai ser um número mais. O concat ele serve para juntar algumas strings. Então você pode fazer o quê? Você tem 2, 3, 4 textos e você quer juntar. Por exemplo, você tem no seu banco de dados, você separa o nome e o sobrenome. Mas no relatório você quer trazer tudo junto. Então você pode juntar utilizando o concat. Você salva separado, mas no relatório você traz aí junto utilizando o concat, ok? Então vamos abrir aqui o Workbench e fazer isso na prática, que é muito mais simples. Então eu estou abrindo aqui o Workbench, já trouxe aqui para vocês um SQL pronto, a gente vai explicar linha a linha, tá? Então a primeira coisa, vamos utilizar o banco de dados, isso aqui não tem segredo nenhum, a gente já está fazendo. E aqui que eu estou trazendo? Eu estou trazendo aqui o format, colocando um número aqui bem grande, tá? Com mais de duas casas decimais, tá? Com 5 casas decimais, e arredondando aqui para duas. E aqui ele vai trazer para mim, diferente do format, quer ver? Do round. Vou trazer o round aqui para vocês verem, a gente já trabalhou com round. Vou colocar aqui round. E aqui eu vou colocar só valor. Só para vocês verem a diferença. Então o round aqui, ó, ele traz o valor, ele arredondou aqui para duas casas, mas isso daqui ele continua sendo um número, tá? E se eu fizer isso aqui, ó, ele é o mesmo número aqui, eu vou fazer aqui, só que a função format, note que ele separou aqui, ó, por vírgula do milhar. Então isso daqui já é um texto, eu não consigo fazer nenhum outro número aqui. Por exemplo, aqui eu consigo multiplicar isso aqui por 2, por exemplo, e dar um enter aqui, ele vai multiplicar esse número aqui por 2, só que se eu fizer isso daqui aqui, ele já não vai dar certo, tá? Ele vai trazer aqui o número 2, ele não trouxe o que a gente estava formatando, ok? Ele ignorou a primeira opção nossa aqui. Então, eu vou tirar aqui, só para mostrar para vocês que é diferente, tá? Vou apagar esse daqui, que não importa para a gente nessa aula, e vamos voltar aqui. Aqui eu estou trazendo no formato americano, tá? Separação por vírgula de decimal e decimal não, desculpa, de milhar e de decimal por ponto. Se eu quero o nosso formato aqui, eu apenas coloco aqui em chave simples, em aspas simples, desculpa, o D minúsculo, underline D maiúsculo. Se eu fizer isso daqui, ele está lindo aqui, ele já vai trazer para a gente no formato ideal que a gente quer. Olha lá, ele trouxe o mesmo número, porém, aqui ele está formatado em americano e aqui ele está formatado do nosso formato aqui. Nós podemos até separar isso daqui, ó. Eu vou deixar em um único SQL, só para a gente deixar padrão aqui, as valor, vou colocar maiúsculo, valor formatado original. E aqui eu vou colocar BR. Beleza? Vou dar um enter aqui e pronto. Aqui eu tenho os dois números aqui. É o mesmo número, só que eu tenho formatação original. Vou colocar original, não. Vou colocar aqui o S. É mais fácil. Beleza. Então, formatação S, formação BR, tá?
A US eu não preciso colocar nada aqui, e na BR eu posso colocar localidade para a gente poder formatar. O concat, ele serve praticamente igual, tá? É o que a gente tinha mostrado lá no exemplo. Então eu coloco concat, meu texto, vírgula, um segundo texto, vírgula, terceiro texto, vírgula, um quarto texto, vírgula, e assim por diante, tá? Eu posso concatenar 2, 3, 4, 5, 10 textos aqui à vontade. Se eu fizer isso daqui, ó, ele vai trazer aqui, ó, texto, e o segundo texto aqui. Por que que eu coloquei esse daqui? Porque ele vai grudar um com o outro. Se eu colocar assim, ele vai grudar texto 1 e grudado já no texto 2 aqui. Se você quer uma separação, você cria essa separação aqui, ó. Poderia ser uma vírgula, poderia ser o que você achar melhor, tá? Eu coloquei um tracinho aqui só para mostrar para vocês que a gente consegue fazer essa separação. Nós podemos utilizar isso também numa tabela, tá? Aqui eu estou trazendo uma funçãozinha simples, mas eu posso utilizar isso aqui numa tabela. Por exemplo, nossa tabela de funcionário, né, eu quero trazer o salário com RS, por exemplo. Então eu trago aqui, ó, eu tenho o meu RS. Mas note que ele ficou ainda no formato que a gente estava trabalhando, que é o formato de texto, de número, que é o padrão do SQL, tá? Sem separação de milhares, sem nada. Nós podemos utilizar fórmulas dentro de fórmulas, tá? Funções dentro de funções. Então aqui, ó, por exemplo, eu vou fazer a mesma coisa aqui desse texto aqui, só que eu estou trazendo tudo dentro de um concat, só para a gente ter o valor já formatadinho. Então, olha, eu posso colocar aqui o RS, estou concatenando aqui, ó, com um espaço já SRS, e o segundo é o número formatado. Nós vamos fazer isso agora na nossa tabela. Então eu tenho aqui concat, o RS com espaço, estou trazendo o texto, nosso número formatado que é o salário formatado, e eu estou trazendo já com a opção BR, tá? Para a gente trabalhar aqui do nosso modelo aqui para ficar mais agradável para a gente. Então se eu vir aqui, eu tenho aqui, ó, o Jonatas e o salário já formatado de um formato que fica mais amigável para a gente. Então, para você criar um relatório, isso é muito melhor do que você trazer aquele número mais chumbado ali, que serve mais aqui para programação, mais aqui para salvar no seu banco de dados, mas para leitura, esse formato aqui ele fica muito melhor, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo.